Esse é o programa Negócio Fechado, empreendedorismo e inovação na sua região e no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Lira e junto com a Tec Incubadora estamos colocando frente a frente grupos de investidores e startups. Se você gosta desse tema, nos acompanhe também nas redes sociais. A apresentação de hoje, Octacity. Olá, é uma honra poder apresentar hoje como estamos ajudando a construir as cidades do amanhã. Meu nome é Otávio Fleisching, eu sou CEO da Octacity, uma startup de Niterói, no Rio de Janeiro. Mas hoje eu vos falo não como um empreendedor, mas sim como um cidadão que já viu de muito perto o poder e a devastação das catástrofes climáticas, em especial as enchentes e os alagamentos. Não podemos mais fechar os olhos para o custo em vidas humanas que pagamos a cada tempestade. Mas estamos aqui para mudar essa narrativa, para usar tecnologia como nossa aliada na proteção das nossas cidades. A Octa é a resposta ao desafio permanente das catástrofes urbanas. Trata-se de uma rede de vigilantes digitais que, alimentada por inteligência artificial, monitora incansavelmente as nossas cidades, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fazemos isso integrando diversos sensores urbanos, como radares meteorológicos, satélites, dados em tempo real de plataformas como o Waze e pluviômetros, integrando tudo a uma plataforma situacional que, alimentada por inteligência artificial, indica quais são as regiões mais vulneráveis na cidade, aquelas onde a gente precisa atuar. A nossa jornada se iniciou em parceria com o Centro de Operações da cidade do Rio, uma verdadeira referência operacional na América Latina. Através deles, transformamos a cidade numa plataforma de testes para a nossa solução, onde testamos e aprimoramos a nossa inteligência. Através da Octa, as autoridades agora têm uma visão holística do desenvolvimento da tempestade ao longo do seu território. Além disso, ajudamos a cidade a expandir o seu número de sensores de algumas centenas para milhares deles, ao injetar inteligência nas câmeras de monitoramento, transformando todo o parque da cidade numa poderosa rede de monitoramento, capaz não só de perceber o risco, mas de agora também responder a ele. Cada câmera, cada sensor se transformou numa ferramenta de segurança pública, um passo rumo a uma cidade mais resiliente. Mas os nossos impactos não param por aí. Durante a última temporada de chuvas, coletamos um denso banco de imagens de alagamento, que agora estão se transformando em protocolos de monitoramento que podem ser replicados em câmeras de outros municípios, viabilizando assim a expansão para cidades com menor infraestrutura. Dessa maneira, estamos garantindo que a nossa rede de resiliência se estende muito além dos nossos limites geográficos. Os nossos números falam por si só. Durante a última temporada de chuvas, atuamos na cidade em mais de 50 situações de alagamentos. E isso não são apenas números, são vidas salvas, são famílias protegidas e comunidades inteiras preservadas. O nosso modelo flexível de contratação permite a implementação sustentável em qualquer município. Além disso, cabe frisar também que o nosso negócio se enquadra na contratação via encomenda tecnológica e que até o início do ano que vem buscamos expandir a nossa solução para algumas cidades do estado do Rio, onde Campos também é uma delas. Os nossos parceiros, tanto do setor público quanto do privado, atestam a nossa competência técnica e compartilham da nossa visão. O nosso time conta com especialistas das áreas de ciência de dados, georreferenciamento e visão computacional unidos pelo propósito de pensar e propor soluções inteligentes para as cidades do amanhã. Além disso, temos também em nosso portfólio alguns prêmios que já recebemos, como o Ideia Gov em São Paulo e recentemente fomos agraciados como uma das soluções mais importantes para as cidades inteligentes do Brasil. No nosso plano de expansão, temos a capacidade de investir tanto para mitigação do plano verão e também para a implementação dos nossos sistemas operacionais no setor industrial. Bom, acreditamos que as cidades do amanhã são aquelas onde o futuro é construído hoje, a cada segundo.
Contem com a Octa para ajudar a desenvolver um caminho tecnológico rumo a cidades mais resilientes, mais conectadas e, consequentemente, mais inteligentes, para que a gente evite situações e catástrofes urbanas como a gente vê acontecendo nos nossos municípios. É muito importante para que a gente consiga implementar os nossos sistemas aqui em Campos, ter uma rede de parceiros que corrobore com a nossa visão e ajude a implementar para que a gente evite situações como essas. Misericórdia! Olha, Vanessa, olha isso, Vanessa! Em nome da equipe eu agradeço e abro agora perguntas. Depois dessa brilhante apresentação do Otávio, da Octacity, a gente passa agora para o momento de participação da nossa banca de investidores. Conosco hoje aqui os empresários Carlos Augusto, Raquel Chacur e Felipe Quintanilha. Vamos lá, quem quer começar? Felipe. Primeiro, parabéns, Otávio. Acho que soluções que envolvem problemas urbanos são sempre bem-vindas em qualquer cenário. A gente vive um processo de urbanização acelerada, desenfreada, então qualquer solução, assim, os vídeos que você mostrou são impactantes porque é fruto justamente desse crescimento desordenado das cidades. Então, assim, em primeiro lugar, parabéns. Eu tenho várias dúvidas, não dá para enumerar. Enfim, é uma solução de visão computacional, me parece. Eu tenho dúvidas, é software próprio, vocês desenvolveram esse software, é um software que vocês adaptaram com filtros, com inteligência. Como que você vincula essa inteligência artificial nessas câmeras? Enfim, precisa de algum hardware específico ou vocês pegam qualquer tipo de câmera? Se vocês já inteligenciam câmeras que não têm determinados níveis de equipamento? Tenho dúvidas técnicas de como a solução funciona. Vi que vocês tiveram, enfim, uma experiência no Centro de Operação do Rio, então, naturalmente, vocês testaram e validaram essa tecnologia. Eu queria entender isso e entender do negócio. Se você já fatura, se essa solução, pelo que eu entendi, ela está só no Rio de Janeiro hoje em teste, se vocês têm algum tipo de parceria com a Prefeitura do Rio, se de alguma forma vocês licitaram, tem contrato. Tenho dúvida se a empresa já fatura, se ela já existe, tem CNPJ, tem algum tipo de faturamento. São, assim, algumas das dezenas de dúvidas que me vêm à cabeça nesse momento, Otávio. Vamos lá. Primeira sua dúvida. Hoje, lá no Rio, a gente tem um acordo de cooperação técnica. Então, eles utilizam a nossa ferramenta, em contrapartida, a gente ganha a inteligência operacional deles e também tem acesso a todos os dados da cidade. Então, hoje, todos os dados, eles pertencem à Prefeitura do Rio. O que a gente faz a gente consome esses dados, aplica os algoritmos e entrega para eles essa inteligência. Então, não há contrapartida financeira na cidade do Rio, ok? De fato, a gente hoje não fatura porque é uma solução que foi criada em conjunto com o Centro de Operações. Então, ela nasceu já no contexto de Gov. Tanto é que a gente está fazendo justamente essa saída para o mercado privado, tanto com o apoio da Tec Incubadora, quanto da Agência de Inovação da UF. Porque a gente entende que partes dessa solução, principalmente a parte de visão computacional, a gente consegue adaptar para que realize monitoramento em outras situações, principalmente esteira de fábrica e algumas outras situações. Então, hoje a gente já está caminhando, hoje, inclusive, a gente está realizando o teste numa lotérica, que a gente fez um sistema específico para uma lotérica, né, um sistema antifurto. Então, assim, a gente já está caminhando, mas, de fato, contrato assinado até o momento não. Ok? Primeira parte da pergunta. Segunda parte, como é que funciona a questão técnica, especialmente da visão computacional. Hoje a gente tem acesso a todas as câmeras da cidade do Rio de Janeiro. Elas são câmeras burras, elas não fazem absolutamente nada. Por mais que sejam 3.000, se não tiver uma pessoa atrás olhando, nada é verificado. Então o que a gente faz? Toda a imagem ela vai para a infraestrutura do Centro de Operações. Então hoje, com esse acordo de cooperação técnica, a gente colocou o software lá para rodar e ele faz essa inteligência integrada nas câmeras. Na verdade, é o passo que a gente está fazendo.
hoje a gente, de fato, retransmite essas câmeras e faz a inteligência nessa retransmissão. Com esse acordo de cooperação técnica que a gente está, de fato, terminando de assinar, a gente vai injetar o software dentro do sistema da prefeitura. E é importante falar isso, que tem uma diferença gritante, porque a partir do momento que a gente faz esse acordo, a gente garante que está respaldado pela lei da LGPD, enfim, todas as outras quesitos que a Prefeitura do Rio impõe a uma startup que atua com eles. Respondi a sua pergunta? Sei que existem diversas dúvidas aí, Só faltou dizer se o software é próprio ou não. O software próprio. A gente desenvolveu, inclusive, todas as imagens que a gente coletou, elas também são nossas. Então, a partir dessas imagens, a gente está fazendo a inteligência captar essas informações e, a partir delas, a gente vai poder injetar essa mesma inteligência em câmeras de outros municípios. É assim que a gente está planejando a nossa expansão. E Campos é a primeira que vai receber isso. Respondido? Okay. Obrigado. Não. Parabéns pela apresentação e pelo projeto que você trouxe aqui. Como foi dito, eu corroboro com a importância de trazer projetos que tenham um viés social, né, econômico e desenvolvimento para as cidades. Né? A gente tem a preocupação sempre do crescimento sustentável. Esse tipo de aplicativo que vocês estão lançando, né, esse programa, enfim, do software, você trouxe inspiração de outro lugar, do país ou do mundo? E o foco de vocês é somente para a questão pluvial, de chuvas, enchentes, ou tem outros viés, usar a câmera, questão de segurança, né, observação de ter mais foco policial em algumas regiões ou não? Legal. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual foi a primeira pergunta? Se você se inspirou em outra localidade. Então, na verdade, a gente participou de um desafio de inovação do Centro de Operações. Então, eles apresentaram o problema para a gente, falaram, olha, a gente tem esse grande volume de dados, mas hoje a gente não utiliza nenhum tipo de inteligência artificial, nada para poder realmente gerar uma inteligência com isso. E a partir desse desafio, a gente participou desse programa de inovação, né? Acho que na época se inscreveram 150 startups, foram 6 meses e ao final foram 3 startups, a gente, uma de Curitiba e uma de Portugal. E a gente ganhou o desafio e ganhou a chancela de realmente executar esse projeto lá na cidade. Então, esse foi um pouco do passo a passo. Claro que depois que a gente de fato entrou, a gente melhorou a plataforma, teve acesso a mais informações. Então, hoje, essa inclusive é a versão 1.0, já existe a versão 2.0 que responde a sua segunda pergunta. O motivo da gente fechar esse acordo de cooperação técnica é justamente para que nessa nova plataforma 2.0, ela permite que a mesma câmera que recebe um sensor de alagamento, ela também pode receber outros sensores, por exemplo, de monitoramento de tráfego, né? Fazer o cálculo da velocidade de trânsito em algumas regiões, de segurança pública, para verificar se existe algum tipo de pessoa com arma ou algum tipo de indivíduo que corresponda a algum tipo de perigo na região. Então, a gente fechando esse acordo vai garantir que a gente execute testes nas câmeras da cidade. Claro que levando em consideração que o objetivo do Centro de Operações não é atuar diretamente na segurança pública, mas sim corroborar para que a cidade do Rio ela se torne mais resiliente. Então, a gente está de fato estudando como fazer isso sem ferir nenhuma lei, que, querendo ou não, a gente precisa verificar na hora de implementar os nossos sistemas. Respondido? Beleza. Obrigado pela pergunta. Desculpa. Parabéns aí pela apresentação, pelo projeto. Sempre bom saber que está usando a tecnologia para o bem social, né? Então isso já é uma diferença. Assim, eu entendi aí o uso da inteligência artificial aí, que vocês compilam, na verdade, as informações que as câmeras enviam para vocês, mas assim, eu não consegui entender muito bem como que isso chega para as tomadas de decisão, entendeu? Eu gostaria que você explicasse aí para a gente. Beleza. Vou dar play aqui, que enquanto eu falo, vai mostrar. Mas eu não sei se você viu que em um dado momento a gente apresentou um monitor que tinham várias câmeras
que tinha uma classificação colorimétrica. Então, o que chega para o operador de cidade, de fato, é justamente esse painel. Nesse painel, ele é dinâmico. Então, a partir do momento que a chuva atinge a cidade, ele vai calculando aquilo em tempo real e vai apresentando uma visão colorimétrica de prioridade, ou seja, qual é a região mais vulnerável nesse momento. São exatamente esses pontos aqui. Agora, então, é exatamente esse painel. Esse painel, ao lado esquerdo, ele apresenta todas as regiões monitoradas. Aqui, a classificação da região específica, quais são as leituras feitas. Aqui, o mapa... Deixa eu dar pausa. Aqui, o mapa situacional, justamente para o operador entender qual é a dinâmica urbana da cidade, ou seja, entendendo que o alagamento ele tem vários outros desafios que vêm na sequência. Por exemplo, engarrafamento, dependendo se tem vítimas e às vezes até vítimas fatais. Então, através do mapa você consegue ver. E aqui a gente tem a lista de câmeras justamente para o operador entender e visualizar o que está acontecendo. E aí você pode me perguntar, Otávio, mas o centro de operações já não tem algumas ferramentas dessas? Eu falaria que sim, mas não específica para monitoramento de alagamento. O que tem são peças, o que tinha, na verdade, eram peças soltas que o operador ele tinha que visualizar diversas páginas para poder tomar a decisão. Com a nossa ferramenta, ele tem tudo, além de classificado, numa única página. Lembrando que, além disso, a gente conseguiu trazer com essa inteligência algumas automações que antes não existiam. Então, por exemplo, a partir do momento em que o usuário na cidade reporta através do Waze um alagamento, o nosso sistema ele entra em operação e ele começa a ativar todas as câmeras da região, não só para gravar, mas para poder mostrar para o operador de cidade aonde ele tem que focar a visão dele naquele momento. Então, na verdade, é um painel integrado que mostra essa dinâmica da cidade. Responde a sua pergunta? Obrigado. Após a sabatina da banca de investidores, a gente passa agora um momento crucial, que é a manifestação dos empresários acerca de continuar essa conversa aqui, Otávio. Podemos seguir? Podemos seguir, por mim, quero seguir. Vamos lá. Vamos lá, assim, mais uma vez parabéns pela apresentação. Precisa ainda a gente esmiuçar mais, entender um pouco mais o perfil da empresa, até porque você tem um termo de cooperação técnica que você está assinando, precisa ver como é que você vai fazer esse spin-off aí, separar, criar uma empresa nova, enfim, mas a gente tem interesse, falo tanto em nome pessoal quanto da minha empresa, da Forte Telecom, de conversar com você, porque a gente tem soluções em andamento de visão computacional, mais voltados para a área de segurança pública e segurança patrimonial, e também segurança do trabalho, e não voltado para esse tipo de situação, que é muito interessante. Então, sim, temos interesse em conversar um pouco mais, entender um pouco mais e talvez uma boa parceria. Parabéns novamente, e eu gostaria sim de levar adiante essa conversa. Como foi dito aqui, eu acho que tem muita coisa ainda para ser esmiuçada, para ver a operacionalidade disso, como as empresas poderiam usar essa ferramenta operacional, a questão das câmeras, o custo, enfim. Mas eu acho que a gente pode conversar novamente, vale a pena. Legal, obrigado. Te dar meus parabéns pela apresentação e como os colegas já vão te chamar para conversa, eu deixo para o futuro, quem sabe. A OctaPlus é uma startup da área de Smart Cities, né, que nunca apareceu aqui no programa, é a primeira, e ela passou por um concorrido concurso da Central de Operações da cidade do Rio de Janeiro, que é muito profissional. Então ela está muito gabaritada aqui, houve uma apresentação com muito êxito, mas algumas dúvidas ainda com relação à monetização da empresa e exatamente esse movimento de saída do centro de operações e o início da atividade em empresas privadas. Então, houve uma dúvida ali dentre os investidores, mas uma intenção muito grande em continuar essa conversa. Bom, para mim foi maravilhoso participar. É muito bom estar com atores locais e investidores que sabem muito sobre a cidade e a região. Para a gente que é uma GovTech que está iniciando a nossa expansão e implementação aqui em Campos, é muito bom saber que a gente tem, de fato, empreendedores muito bons e qualificados aqui na nossa cidade.